Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Tudo bem com você? Nós estamos lendo, estudando e meditando no livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero ler com você tão somente 2 versículos do 2º capítulo, os versos 12 e 13 de Atos, capítulo 2, que diz assim: atônito e perplexo, todos perguntaram uns aos outros: que significa isso? Alguns outros, todavia, zombaram e diziam: eles beberam vinho demais. A reação dos ouvintes da mensagem dos discípulos de Jesus, cheio do Espírito Santo, nos apresenta pelo menos 3 elementos: a perplexidade, a zombaria e a conversão, a metanoia, a mudança de mente, o desvio de caminho. É importante para nós observarmos e verificarmos essa reação, não por curiosidade, mas por necessidade. Ela não foi uniforme e muito menos uniformemente positiva. Muito pelo contrário. Os versículos 12 e 13 falam de 2 reações diferentes. Uns ficaram atônitos e perplexos, desconcertados, dizendo uns aos outros o que quer dizer isso, e outros zombaram e diziam que eles estavam embriagados, que haviam bebido vinho demais, que estavam de porre. Só mais adiante, no mesmo capítulo 2, é que é dito que após um prolongado discurso, uma pregação de Pedro, aliás, quero abrir parênteses para dizer que essa foi a primeira mensagem cristã da história, fecha parênteses. Muitos creram e foram batizados. A pregação pelo poder do Espírito Santo não leva, portanto, forçosamente à fé. Muito pelo contrário, o Espírito Santo é um cavalheiro sedutor. Mas também sua mensagem provoca perplexidade e zombaria. Nós precisamos saber que mesmo cheios do Espírito Santo, existem pessoas que são inimigas de Deus e não suportam e odeiam a mensagem do Evangelho. Não é preciso dizer que tudo que o texto de Atos, capítulo 2, a partir do verso 1 ao 13, expõe, não se refere apenas àqueles primeiros cristãos em Jerusalém, no Pentecostes. O Espírito Santo não foi uma dádiva única a alguns homens em determinado tempo e época. O Espírito Santo é a presença de Deus com ou nos seus discípulos de todos os tempos. O Espírito Santo é a presença preciosa neste momento, enquanto eu falo e você me escuta, querido ouvinte. O Espírito Santo está nos meus lábios e nos seus ouvidos, corrigindo a minha fala e apurando o seu ouvido para que haja entendimento na linguagem do seu coração. O Espírito Santo esteve comigo enquanto eu escrevia e está comigo enquanto eu falo, dando-me capacidade de lhe transmitir algo que seja profundo para alcançar as raízes da sua alma. O mesmo acontece por toda a terra, agora e sempre, onde homens e mulheres estiverem proclamando em palavras e ações os grandes feitos de Deus em amor do seu povo. Sim, queridos ouvintes, Deus está presente, apesar de tudo indicar ao contrário, que parece, Deus está presente no Espírito. Deus está presente em nós. Será que alguém se lembraria de Cristo hoje, depois de 2000 anos, se isso não fosse a mais sincera e sublime verdade? A pregação aos povos,
o conteúdo da pregação e a reação dos ouvintes, tudo isso é importantíssimo para a igreja, o grupo de discípulos de Jesus de hoje. Qual é a reação dos povos do mundo à pregação da igreja nos dias de hoje, nos dias atuais? Fé? Raramente. Perplexidade? Não. Zombaria? Nem isso. Qual é então a reação? Geralmente indiferença nos maiores momentos. Esta é a pior reação. E aqui, queridos, pensem comigo e se preocupem em achar a razão. Por que isso acontece? Por que essa indiferença? Não podemos culpar o Espírito Santo. Nós não somos meros bonecos nas suas mãos. Os cristãos são seres humanos autônomos, sujeitos, auxiliados pelo Espírito Santo. Depende, portanto, também deles. Se a pregação não atinge seu alvo, devemos buscar motivos, primeiro em nós. E esses motivos podem ser os seguintes: ou não sabemos mais falar em outras línguas a mensagem. Nós devemos fazer como diz o livro As 5 Linguagens do Amor. Precisamos descobrir qual é a dos nossos ouvintes. Ou nós também não estamos mais falando dos grandes feitos de Deus. Perdemos a mensagem em tradições humanas, ideologias políticas ou na nossa pregação autocentrada em nós mesmos. Mas também pode ser que não estejamos cheios do Espírito Santo, como aqueles homens do primeiro século, o que é muito pior. A minha oração é que Deus me preencha plenamente do Espírito Santo, para que eu possa falar em todas as línguas e com muito amor os grandes feitos de Deus.